Boa noite, Sala Chico. É com muita alegria que nós estamos nesta noite, no nosso 26º dia de estudos da obra O que é Espiritismo, de Allan Kardec. Esta obra que, em termos de volume, ela é pequenininha, mas contém um compêndio, um resumo dos principais aspectos da doutrina espírita e que é acessível para que todos possam iniciar nos estudos do Espiritismo, tirando dúvidas, esclarecendo algumas questões e apresentando outras novas para que busquem esclarecimentos nas obras básicas. Então, nós estamos trabalhando no primeiro capítulo com o diálogo com o padre, lembrando que essa é a última parte do diálogo que nós dividimos de acordo com a temática debatida entre Kardec e o padre para facilitar e que a gente possa aprofundar de maneira adequada o estudo que vem sendo desenvolvido para que a cada percepção, cada ideia, cada argumento seja o melhor debatido, o melhor compreendido por todos nós. Então, por isso, nós, apesar desse diálogo não ser dividido em subtópicos, ele trata de assuntos muito particulares e a gente resolveu, por esse motivo, fazer essa divisão e a gente está concluindo na próxima semana essa questão do diálogo com o padre, com o nosso irmão Manuel. Para começarmos a nossa noite, faremos a nossa prece, fechando os nossos olhos e levando os nossos pensamentos a Deus e agradecendo sempre a oportunidade de estarmos reunidos. Em Teu nome, Senhor, para aprendermos, para nos esclarecermos, para que a Tua luz paire sobre nós e possa desta forma, nos tirar das dificuldades que são impostas pela nossa ignorância. Que a Tua luz seja nosso guia, Senhor, em todos os nossos momentos, em todos os momentos. Que assim possamos sempre seguir na direção do caminho do bem, da retidão, para que assim nos aperfeiçoemos e caminhemos juntos em direção ao nosso progresso. Graças a Deus. Enfim, nessa noite de hoje, no diálogo com o padre, são debatidas algumas questões que são fundamentais dentro da doutrina, de algumas doutrinas cristãs relacionadas à existência ou não do inferno, da existência ou não de uma figura que representa genuinamente todo o mal e uma figura naturalmente má. São questões que estão relacionadas à questão da comunicabilidade com os espíritos. Então, são aspectos fundamentais para a compreensão de algumas doutrinas religiosas e que o padre busca entender como que o espiritismo lida com isso e de que forma que essa compreensão do espiritismo relacionado a esses temas, ele contrapõe ao catolicismo, por exemplo, que é a religião que o padre representa. Então, dentre esses aspectos, o padre vai fazer questionamentos a respeito da figura da existência ou não do inferno, como o espiritismo interpreta a existência do inferno, a existência de Satã, do demônio, dessa figura que representa tudo mal, da questão da comunicabilidade com os espíritos, da comunicação entre os mortos ser proibida de acordo com algumas interpretações, a não negação da igreja pela comunicação dos bons espíritos, mas a maneira que a igreja interpreta essa situação e como que seria como que as pessoas que não acreditam na comunicabilidade dos espíritos, no espiritismo, como essas pessoas seriam vistas no mundo espiritual quando elas desencarnassem, já que, por exemplo, o padre não comunga desses mesmos princípios, os princípios espíritas, como seria a chegada dele no mundo espiritual. Então, são questões ainda dogmáticas para as religiões, mas são também questões que divergem, tornam fundamentalmente diferentes o espiritismo das demais religiões.
o grande ponto em comum entre as religiões cristãs é justamente o ensinamento de Cristo. É a, é a aplicação, a busca pela aplicação do Evangelho de Cristo, a vivência desse Evangelho, a compreensão da figura de Jesus Cristo como um grande guia e modelo. Então, é um ponto convergente, mas a gente vai falar aqui sobre os pontos divergentes dessas doutrinas. E a gente vai começar com a primeira pergunta do padre nesse sentido, que é o reconhecimento da igreja que o inferno é uma figura, mas isso não exclui a existência de demônios. Sem isso, como explicar a influência do mal que não pode vir de Deus? Então ele está dizendo assim, o mal existe. O mal não vem de Deus. Já que não existe o inferno, da onde que vem o mal? É a pergunta do padre. E Kardec responde. O Espiritismo não admite os demônios no sentido vulgar da palavra, porém sim os maus espíritos, que não valem mais do que aqueles e que fazem igualmente o mal, suscitando maus pensamentos. Mais à frente ele continua. São seres atrasados, ainda imperfeitos, mas os quais Deus reservará um futuro. Ele está dizendo assim, olha, existem os maus espíritos, que para os católicos, eles poderiam identificar esses maus espíritos como os demônios. Mas diferente dessa figura de algumas religiões, os maus espíritos não têm essa condição como definitiva. Kardec coloca, Deus reservará um futuro. Devemos lembrar que nós somos espíritos em constante progresso, todos os espíritos, inclusive os maus espíritos. Não existe encarnação que vá passar em branco. Em algum momento, alguma coisa pode ser aproveitada para o desenvolvimento daquele espírito. Por mais que seja muito mais lento para alguns espíritos, todos nós que nascemos simples e imperfeitos, estamos progredindo até o nível de espíritos puros. Então, essa condição de todos os espíritos que foram maus, que foram de classes inferiores, está em constante evolução. E é isso que ele está falando. Não existe essa figura, como seriam os demônios colocados aqui por algumas religiões, que seriam figuras eternas nessa situação. E mais à frente ele coloca: admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer, em princípio, a realidade das manifestações. A questão está em saber se eles são os únicos que se comunicam, como afirma a igreja, para motivar a proibição. Porque a igreja coloca que somente os maus espíritos se comunicam. E a gente, dentro da doutrina espírita, a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que bons espíritos se comunicam e maus espíritos se comunicam. Se os espíritos, qualquer que sejam eles, se comunicam, não podem ser senão sem permissão de Deus. Então, está dizendo, todos os espíritos se comunicam com a permissão de Deus. Inclusive, os maus espíritos têm um objetivo dentro das suas comunicações. E continua. Além disso, a igreja, admitindo a autenticidade de certas aparições e comunicações de santos, rejeita, assim, a ideia de só podermos entrar em contato com os maus espíritos, porque a igreja reconhece que os santos, eles fazem aparições, por exemplo, para seus fiéis. Por quê? O que seriam essas imagens desses santos que eles veem? Eles identificam de uma determinada maneira, mas são pessoas que já não estão mais nesse plano, são espíritos. Então, a maneira que é explicada para os católicos, por exemplo, é de uma forma que a gente entende que são comunicações de espíritos que são desencarnados, estão dentro desse fenômeno mediúnico, promovendo as comunicações. E nisso vem a segunda pergunta do padre. O Evangelho ensina que o anjo das trevas, ou Satã, se transforma em anjos de luz para seduzir os honestos. Porque o que ele está querendo dizer? Bem, já que existem comunicações que parecem ser de bons espíritos, mas na verdade são os maus espíritos fingindo ser bons espíritos, que isso está na Bíblia. E Kardec vai dar uma resposta muito curta para esse questionamento, em que vai entender que Satã é a personificação do mal, assim como Saturno já foi, que
era não só um planeta, mas dentro da mitologia romana, ele era a personificação do mal. A igreja, continua Kardec, apega-se à letra dessa figura alegórica. É uma questão de opinião que eu não discutirei. Ele está dizendo assim, olha, isso é uma questão de opinião que não cabe a mim discutir. Eu não tenho como argumentar contra algo que não se baseia em fatos, que são só opiniões, não tem base para que ela seja expressa. E nisso vem a terceira pergunta do padre, que é a questão sobre a proibição da comunicação com os mortos. E esse é um assunto muito sensível, é um assunto muito particular e muito importante para ser debatido, porque Kardec, mais uma vez, ele é muito taxativo. Assim, olha, não está na Bíblia. A proibição da comunicação com os mortos não está na Bíblia. A proibição da comunicação com os mortos é uma lei mosaica, uma lei criada por Moisés por ser necessário para seu povo. Os hebreus foram libertos do Egito, depois de passar anos sob domínio egípcio. Durante esse domínio, eles adquiriram alguns hábitos dos egípcios, entre eles a comunicação. A gente sabe que os egípcios eles têm uma questão da continuidade da vida muito forte, muito presente. Só que para os egípcios, a questão do que eles chamam da invocação dos mortos não tem um sentido de caridade, de aprendizado, muito pelo contrário. Então, com o abuso dos hebreus, dessa questão da busca pela comunicação com os mortos, muito próximo ao modo de fazer dos egípcios, sem bons motivos, vendo como isso estava se propagando entre o seu povo, foi necessário estabelecer um limite. E esse limite foi a proibição dessa comunicação. E é isso que Kardec coloca no decorrer dessa explicação. E mais na frente ele coloca: havia na lei mosaica duas partes. Primeiro, a lei de Deus, resumida nas tábuas de Sinai, que foi conservada porque é divina, e o Cristo não fez mais do que desenvolvê-la. E a segunda é a lei civil disciplinar, apropriada aos costumes do tempo, e que Cristo aboliu. Hoje as circunstâncias são outras, e as proibições de Moisés já não têm razão de ser. Além disso, a igreja proíbe a evocação dos espíritos. Poderá também impedir que eles venham sem ser chamados? Então, olha que interessante essa colocação de Kardec. Ele faz essa separação que a gente já conhece, da existência da lei mosaica, existir essa lei de Deus e a lei civil, a lei divina continue aquela respeitada e ampliada por Cristo, a lei mosaica que Cristo, como ele coloca, Cristo aboliu, né? E a gente continua trabalhando com aquilo que é divino, com aquilo que integra as leis de Deus. E ele coloca ainda de uma forma muito importante, ele proíbe a comunicação dos espíritos, a comunicação com os mortos. Mas como que a gente vai impedir que os mortos se comuniquem com a gente? Já que é um fenômeno que independe da nossa vontade. E Kardec coloca isso para o padre. No que vem a quarta pergunta do padre, que está relacionada à igreja não negar que os bons espíritos possam se comunicar, pois reconhece que os santos também têm se manifestado. Ela, porém, não considera bons aqueles que vêm contradizer seus princípios imutáveis. Os espíritos ensinam a verdade que é apenas e recompensas futuras, porém de modo diverso do que ela ensina. Só ela pode julgar o que eles pregam e, portanto, distinguir os bons dos maus. E Kardec responde: eis a magna questão. Galileu foi acusado de heresia e de ser inspirado pelo demônio porque vinha revelar uma lei da natureza, provando o erro de uma crença julgada inatacável. Então foi condenado e excomungado. Ele está colocando, o padre pergunta assim, olha, existem leis, a gente não está duvidando de que possa, a igreja, né, gente? A igreja não duvida de que bons espíritos a igreja não duvida que os bons espíritos possam comunicar-se. Porém, ela reconhece que para o espiritismo algumas coisas contrariam aquilo que a igreja prega. E ele vai citar o exemplo de Galileu, que ele foi condenado pela igreja
porque ele apresentou leis da natureza para a igreja. Ele apresentou assim, a Terra não gira em torno do Sol, o Sol não gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. E isso era um absurdo, porque se vivia num período em que se considerava que a Terra girava, que o Sol girava em torno da Terra, não que a Terra girava em torno do Sol. E isso é uma coisa que parece ser boba, mas que mostra a compreensão por parte de Galileu de uma lei da natureza que contraria um dogma religioso. E esse contrariar o dogma religioso era colocar em xeque tudo aquilo que a igreja pregava. Como se ousa contrariar a igreja? Então, nesse sentido, Galileu foi condenado por estar provando uma lei da natureza. E Kardec coloca, em resumo, a reencarnação não é um sistema imaginado para satisfazer as necessidades no ideal, nem uma opinião pessoal, ou não ou não um fato. Se está demonstrado que certos efeitos existentes são materialmente impossíveis sem a reencarnação, é preciso admitirmos que eles são consequências desta. Logo, se está na natureza, não pode ser anulada por uma opinião contrária. Ele está querendo dizer o seguinte, que a gente falando sobre a reencarnação, por exemplo, que é uma das questões que o Espiritismo está divergindo de outras religiões, e já se foi provado que certas ações, certas coisas acontecem e somente podem ser possíveis, essa compreensão só pode ser possível através da reencarnação. Como que a gente vai negar a existência da reencarnação? Negar a existência da reencarnação é negar um fato. E como que a gente vai estar negando um fato? E é isso que Kardec coloca, negar um fato é uma questão é um negacionismo que a gente está vivendo de uma maneira muito presente hoje. Porque a gente tem que entender, isso é para a nossa vida, a existência da diferença entre fato e opinião. Opinião, assim, eu gosto da cor azul. E é fato que existe a cor azul. Eu posso gostar dela ou não, mas a cor azul existe, é um fato. Eu gostar dela ou não é minha opinião. A mesma coisa em reencarnação. A reencarnação existe. Eu vou acreditar nela, eu vou compreendê-la, aí é uma questão individual. Então, assim, a gente compreender a reencarnação como uma lei da natureza é compreender um fato, é compreender um fato da natureza. Por fim, o padre faz a última pergunta. Segundo os espíritos, quem não crê neles, nem nas suas manifestações, deve ser menos aquinhoado na vida futura. Quem não crê nos espíritos, quem não crê na reencarnação vai ter menos benefícios na vida futura. E Kardec coloca, eu vou reproduzir integralmente o trecho que ele responde, que é um trecho pequenininho. Se esta crença fosse indispensável à salvação dos homens, que seria daqueles que desde o começo do mundo não tiveram a possibilidade de possuí-la, bem como daqueles durante ainda muito tempo morrerão sem tê-la. Poderá Deus cerrar-lhe as portas do futuro? Não. Os espíritos que nos instruem não são assim tão pouco lógicos. Eles nos dizem: Deus é soberanamente bom e justo. Não faz a sorte futura do homem subordinar-lhes as condições alheias à vontade deste. Eles não nos pregam que fora do espiritismo não possa haver salvação, mas sim como Cristo. Fora da caridade não há salvação. Então ele está colocando o seguinte, que onde estaria a justiça divina para aquelas pessoas que não tiveram acesso aos conhecimentos espíritas até mesmo antes do espiritismo ser codificado por Kardec. Então todas essas pessoas que existiram antes de 1800, elas estariam privadas de estar melhor, como se diz, aquinhoadas, que foi a expressão que o padre utilizou, melhor colocadas, já que elas não tiveram acesso
ao Espiritismo e por esse motivo não puderam ser adeptos a eles, onde estaria a justiça divina disso? Então, Kardec nos orienta, os espíritos nos orientam, que não é fora do Espiritismo que não há salvação, é fora da caridade não há salvação. Então, todas aquelas pessoas, adeptas ou não do Espiritismo, que praticam as leis da caridade, que a caridade é o amor em ação, ela estará sendo aquinhoada, ela estará sendo estará trilhando o caminho que deve ser trilhado. Então essa busca por esse caminho, por essa salvação, né, que é uma busca muito católica, muito protestante, né, essa busca da salvação, das penitências eternas, contra as penitências eternas, o que eu preciso fazer para não ir para um lugar ruim, é uma coisa muito relacionada a algumas religiões, e ela nos orienta. Basta praticar a caridade. É fora da caridade não há salvação, não é fora do Espiritismo. Kardec deixa isso muito claro aqui, eu vou repetir esse trecho. Eles, os espíritos, né, não nos pregam que fora do Espiritismo não possa haver salvação, mas sim como Cristo, fora da caridade não há salvação. Então a gente vai encerrar por aqui nesse trecho com essa orientação de Cristo, de que fora da caridade não há salvação, não é fora do Espiritismo, para que alguns espíritas que consideram, tratam, né, o Espiritismo como a terceira grande revelação, e por isso é necessário que todos sigam o Espiritismo, e acabam se colocando no pedestal, possam compreender a simplicidade do ensinamento, a simplicidade e grandiosidade dos ensinamentos de Cristo, em que basta nós praticarmos a caridade assim como Jesus nos orientou, para que nós possamos ser salvos. Então a gente vai encerrar por aqui, abrindo espaço para os debates, para os comentários. Sejam todos muito bem-vindos para iniciar essa nova fase dos estudos.